Quis olhar a carne, quis tirar o pó, afiar o meu facão, ter um olho dentro deste furacão que soprou em mim sem dó. Eu não tenho berço musical, como você também não tem. Pra você ter uma ideia, na casa da minha mãe, nem tinha som. A gente ouvia, era a música pela TV, o que rolava. Até que um dia meu pai comprou um carro, comprou um Opalão bege. Eu não sei como uma fita veio parar na minha mão, que era o Expresso 2222 do Gil, eu devia ter uns 14 anos. Eu explodi eu arriei a bateria do carro do meu pai, porque eu ficava ouvindo aquele negócio. Era aquele tape, era aqueles tapes, tape deck de carro, fita cassete, que você não precisava tirar e trocar a fita, né? Você fazia assim, com um trenzinho, e a fita já virava. Então, o som foi aparecer na minha casa quando eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos, porque meus irmãos ganharam som. Nossa, que felicidade de receber você aqui nesse felicidade canal. é minha. Eu achei que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era explicar o nosso nome, né? Porque as pessoas não devem acreditar, né? Assim, que está rolando um encontro de dois Morris. Talvez seja o único do mundo nesse momento, não? Pode ser. Eu acho tudo tão difícil ser o único no mundo, mas pode acontecer, hein? E a gente talvez tenha tido essa sorte da gente ter se encontrado tão jovem, né? Bem criança, quando você ainda era uma criança aportando na Terra Brasilis, teus pais não tinham com quem deixar, resolveram deixar lá em casa. Aí, muito provavelmente, a gente acabou se comunicando de alguma maneira, porque eu não falava árabe e você ainda não falava português. O que aconteceu dali em diante, bom, tá aqui, ó, estamos um na frente do outro, em plena pandemia. Será que Morris é uma corruptela de Morris? Olha, eu acho que o Morris vem de Moisés, vem de Moshe, Moisés, que é o sujeito que demorou 40, que não conseguiu levar o povo judeu a atravessar, tirou do Egito, mas não conseguiu entrar em Israel, segundo o Êxodo da Bíblia, né? Você tem um bom conhecimento bíblico, né, Morris? Você sabe que outro dia eu vi um negócio legal, que se você for a pé do Cairo até Jerusalém, você demora 11 dias caminhando. E veja bem que o povo judeu ficou 40 anos para atravessar aquele deserto. Alguma coisa aconteceu, ou faltava o Google, ou Moisés não era exatamente um bom guia, sei lá. Teve a abertura do Mar Vermelho também, né? Teve, simbolicamente, uma coisa super importante, é um mito, né? A gente sempre precisa, de algum momento da vida da gente, a gente precisa abrir o nosso Mar Vermelho, né? Criar coragem e confiar que aquela água vai se abrir a hora que a gente começar a caminhar, Pode né? crer. A gente está bem nesse momento, né? Impressionante. Particularmente a gente, né? Eu pensado em começar essa conversa com você fazendo uma apresentação formal desse trabalho que você está que tá nascendo, né? Que está vindo à luz, né? Uhum. Então, eu queria que você formalmente falasse sobre esse teu trabalho. Em 2018, houve uma grande retrospectiva do artista chinês Ai Weiwei na Oca do Ibirapuera. Uhum. E o Ibirapuera é relativamente perto da minha casa, eu moro na Vila Mariana. Eu desci até o parque, e na minha cabeça eu pensava, bom, vou fazer não sabia o que ia fazer com aquilo, eu estava simplesmente compondo, era uma inspiração, eu precisava compor, escrevia letras, compunha canções, escrevia letras, sempre inspirado nessa exposição. Mais ou menos nesse tempo, eu reencontro o Rômulo Frois. Rômulo Frois é um compositor, cantor muito importante aqui, paulista. Ele sempre é chamado do arauto das gerações da MPB.
E faço com isso, o que eu faço com isso? Foi crescendo, foi me dando uma certa energia. Eu chamei o Rômulo um dia lá em casa. Falei, Rômulo, vem aqui para a gente conversar. Ele veio lá em casa, a gente almoçou, tomamos café, comemos doce de leite, queijo. Ele é super bom de conversa, geminiano que nem eu, e é um ótimo garfo também. E, bom, ele saiu dali e a gente estava começando a fazer o disco. E eu disse a ele que tinha vontade... Ele é o diretor artístico do disco. Ele é o diretor artístico do disco. E ele é parceiro meu em 2 canções. Certo. Só que ele falou uma coisa muito legal. Quando eu disse canções são dessa lavra, né, da lavra do Ai Weiwei Songs, Ai Weiwei canções, mas o resto não. O resto foram canções novas que eu fui fazendo. Ele foi me apresentando para vários compositores, me juntando com outras pessoas. E o disco foi se criando. E, na verdade, ele continua se criando até agora. E foi ótimo, porque ele recuperou coisas que eu não dava mais a mínima atenção e importância. Inclusive, ele recuperou a canção chamada Homem, Mulher, Cavalo, Cobra, que é o título, que é o nome do disco que está chegando, né? Então, eu ia até te perguntar o porquê desse nome, né? Depois eu comecei a perceber que Homem, Mulher, Cavalo, Cobra, e escutando um pouco os primeiros singles que saíram, tem uma referência ao animismo, ao divino, aos povos primitivos, à arte rupestre. Eu estou enganado ou é por aí? Tem uma... Não, você não está enganado. Eu acho que assim, não sei se é porque eu fiquei 10 anos sem fazer um disco, porque eu trabalhei muito com teatro e o teatro foi me dando muito material de conhecimento. Parece que esse disco, de alguma maneira, ele traz alguns tópicos e temas importantes que passaram e passam por mim nesse momento. Então, assim, o disco está dividido em 4 blocos temáticos: mitologia, identidade, pessoas e morte. São os 4 blocos temáticos desse disco. Todas as músicas se encaixam, né? São 4 grupos de músicas. E o animismo, ele é uma forma primitiva, vamos chamar de religião, tá? Onde o homem, ele não está colocado numa pirâmide em relação aos outros seres, aos outros entes do universo. Ele está colocado de uma maneira horizontal. Então, quando eu enxergo uma montanha, é um homem-montanha, ou uma montanha-homem. Quando eu enxergo uma onça, é igual a uma onça-homem. Quando eu enxergo esse celular, é igual a um celular-homem. Eu tiro o homem do topo dessa pirâmide e coloco ele numa função horizontal, numa linha horizontal. Isso, eu na verdade, entrei em contato com isso quando eu comecei a trabalhar com a Maria Thaís, na Companhia Balagã de Teatro, onde a gente começou a estudar os mitos e os mitos ameríndios. E muitas tribos e etnias ameríndias ainda têm essa visão. A cosmogonia delas é uma cosmogonia horizontal. Então, isso para mim foi uma coisa muito interessante. E acho que Homem, Mulher, Cavalo, Cobra tem um pouco a ver com isso. O disco tem a ver com isso. A música não tem a ver só com isso. Né? A música Onça Sá, que é uma letra do clima, ela é completamente essa. É a lenda do homem que vira onça, é baseado no meu tio, o Iaretê, do Guimarães, né? Que é aquele conto maravilhoso que você não sabe se o cara é uma onça ou é um homem, né? Ou uma onça homem, um homem onça. Então, eu até tinha pensado em a gente articular um sarauzinho aqui entre nós e que talvez pudesse começar com a onça assá, né? Porque já que a gente está falando nela, né? Nele, nela. Nele, nela, nela, nele, né? Vai, hein? O homem quis levar um raio do meu sol na pequenez de um cesto. Então, o cesto a mão queimou e o fogo se espalhou com clarão pela mata. O homem viu em mim espírito ruim, mas eu já sou uma onça que vai beijar no fim o sangue de cauim, porco espinho, mãe da caça vem.
Vem, vou mostrar, cabeça dói. Vou mostrar, cavei no chão. Vê se fiz um gavião. Vê se fiz o gaviãozão. A serra desandou e o homem se ralou só pra comer diamante. A capivara ouviu o chiado do pau-brasil, quer dizer motosserra. Tempo do meu avô, sou pra macaco, eu vou pra disfarçar. Eu sou um sassá, troquei de roupa só pra te chegar melhor e palitar o meu dente. Que luxo! Puta luxo! Nossa, incrível. Uma segunda-feira à tarde ensolarada, ouvir esse som. Demais. Nossa, boa energia. Mas eu ia te perguntar o seguinte, a formação, então, o que é? Assim, na gravação original, que você está tocando no violão aqui, né? Mas aí é você no violão, nesse violão? Basicamente, quase sempre eu estou nesse violão, 95% do disco. Aí eu tenho as duas guitarras, o Allen e o Rodrigo. E o Rodrigo faz o cavaco nessa música. Tá. Rodrigo Campos, grande Rodrigo Campos. Sim. E aí eu tenho o Marcelo Cabral, que faz o contrabaixo e os baixos synths também. Ele, inclusive, fez um arranjo de cordas numa música. O Cabral, ele foi o produtor, junto com o Daniel Ganjamin, daquelas duas obras-primas, né, os primeiros discos do Criolo. Eu tenho o Igor Caracas, que é um cearense na bateria, um percussionista e baterista muito criativo na batera. E o Felipe Roseno, incrível percussionista, capoeirista. E essa é a minha formação. Então, violão, nylon, voz, duas guitarras, baixo, bateria e percussão. Nós somos um sexteto, basicamente, mas ao longo do disco existem variações, tá? Tem participações especiais, tem orquestras de cordas, aí sim, mas tem essa base, assim, a banda, a base do disco é essa. Entendi. É legal falar uma coisa dessa banda. Todos esses músicos, eles são autores, eles são compositores, eles são cancionistas. Então, eu acho que tem uma energia muito interessante nesse disco, porque todo mundo entrou muito profundamente na linguagem, sabe? E não é à toa que essa turma, não é à toa, por exemplo, Rodrigo, Cabral e Rômulo, eles estão nos discos da Elza Soares, que talvez seja o lançamento da década, né? Cabral estava com Criolo, o Rodrigo Campos, não tem o que dizer do Rodrigo Campos, né? Não. São Mateus não é um lugar assim tão longe, Bahia Fantástica, a viagem de Toshiro, né? Pô, esse último dele agora, 9 sambas, né? Sambas do absurdo. Eu dei a sorte grande, cara. Eu dei a sorte grande. Incrível. Incrível. Agora, sim, como é que... que tipo de música, que tipo de som é esse que você faz? É uma MPB contemporânea, vamos dizer assim. É uma MPB contemporânea. Eu faço canção. A minha jogada é canção. Eu comecei a tocar mais velho. Eu comecei a tocar com quase 25 anos. E a gente sempre ouviu música. A gente ouvia música desde moleque, né? Sim. E aí, nessa fase, assim, entre os meus 20 anos em diante, assim, 19, 18, foi quando eu entrei na MPB, quando eu descobri, parece um pouco chato falar isso, todo mundo fala, mas quando eu descobri o João Gilberto, quando eu entrei no João Bosco, Gilberto Gil eu já gostava, Caetano Veloso também, eu tinha um sonho. O meu sonho era ser o João Bosco, né? Meu sonho era poder fazer isso aqui, sei lá. Esse era o meu sonho. E eu fui atrás de fazer isso. A vida faz caminhos. Eu fui parar no teatro, que eu adoro também, que me deu uma outra amplidão, inclusive, que é a minha formação musical, né? Porque eu aprendi a fazer arranjo, tocar outros instrumentos, né? Você é um grande trilheiro do teatro, né? Mas, inclusive, acho que você já ganhou um prêmio Shell, não foi isso? Já ganhei o prêmio Shell, ganhei o prêmio Shell com Cabras, né? Cabeças que voam, cabeças que rolam, em 2018, 2017.
ganhei alguns prêmios infantis também. Eu tenho uma história muito grande com teatro infantil, muitas canções infantis, o tempo todo, sempre estou fazendo para espetáculos. Não, eu sou um cara do teatro. Existe essa brincadeira, né? O pessoal do teatro e o pessoal da música. Eu acho que eu estou aqui nesse meio do caminho, estou curtindo, o pessoal faz piada comigo o tempo todo. Mas é isso, eu acho que quando você está... É curioso, porque eu estar hoje com o Rômulo, com o Cabral, com o Rodrigo, com o Allen, Igor, com essa turma, compondo com o Clima, Juliana Perdigão, incrível Juliana Perdigão, o que acontece é que eu tenho entrado eu estar com essa galera hoje é muito legal, porque eu admirava demais, eu chegava a ficar travado de tanto que eu achava bom o trabalho dessas pessoas, tanto aquilo para mim, para o meu gosto, para minha compreensão, me soava como uma arte foda, uma coisa que eu gosto, que eu queria fazer. E passados muitos anos desse sonho, eu me vi de repente com essas pessoas trabalhando. Então assim, acho que quando eu parei enfim, a minha música e a música dessa galera abriram as portas e a gente se juntou e nós estamos trabalhando. O que vai sair na sexta-feira, que é hoje, né? Nós estamos gravando qualquer dia, mas vai sair na sexta, hoje, é o Longe da Árvore. Longe da Árvore é uma canção que é baseada, na verdade baseada é uma palavra estranha, ela é inspirada neste livro aqui, eu até trouxe para olhar, que é o livro do Andrew Solomon. O Andrew Solomon, ele passou 10 anos pesquisando dezenas e dezenas de famílias que tinham filhos com diferenças em relação aos pais. Então, anões que não tinham pais anões, esquizofrênicos que não tinham pais esquizofrênicos, transgêneros, filhos de mães que foram estupradas. São várias categorias aqui, né? Filhos que têm síndrome de Down, filhos autistas. E ele fez esse trabalho onde o grande questionamento dele era: o que é um anão? É uma doença ou é uma identidade? E para mim essa pergunta, ela faz toda a diferença, né? Até porque a gente vive numa sociedade que estigmatiza as pessoas diferentes, certo? Bom, no nosso caso é muito radical, porque aqui a gente estigmatiza até quem é indígena, quem é negro, enfim, quem é gay, quem é transgênero. Mas o que eu quero dizer é que essa discussão, essa questão, ela para mim, ela é muito rica, ela é muito interessante, né? Esse lugar, né? Esse lugar limite do que é a doença, do que é a identidade. É um livraço maravilhoso, é uma pesquisa de 10 anos, ele é um grande jornalista. Vai ter o single, que vão estar nas plataformas musicais todas, e tem um clipe também, um clipe que foi feito com o Henk. Um clipe muito legal, que a gente fez aqui na região mesmo, nas montanhas, né? Brincando com umas distâncias, né? Ele me fez andar por lugares super altos, cheios de carrapato, e ele fez uma edição super bonita. Então, temos o clipe também. Que beleza. Hein? Arrebentando, aliás. Vamos rodar esse clipe aí para assistir, para compartilhar com a galera. É hoje o dia, né? É hoje. Tá. Não. Ótimo. Longe da árvore rolou o fruto, caiu no ribeirão. Longe da árvore rolou o fruto, caiu no ribeirão. Nadou pro mar, nadou pro mar. Agora é peixe, peixe, é peixe no Recife. 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 Pedra moída, moída pedra, partiu areia, seguiu água. Longe da árvore, fruto perdido,
Agora é peixe, peixe, é peixe no Recife. 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 Agora é peixe, agora é peixe, agora é peixe, agora é peixe. Então, a pedra 1 foi a onça-sá. A pedra 2 vai ser o longe da árvore. A pedra 3 vai ser pátria bipolar. E por que a gente chama de pedra? Porque quando a gente decidiu que o nome do disco seria Homem, Mulher, Cavalo, Cobra, isso foi no Réveillon, eu mandei um Feliz Ano Novo para o Rômulo Frois, e aí a gente conversando, eu falei, o Marcos Paiva vai fazer um arranjo para octeto de cordas para o Homem, Mulher, Cavalo, Cobra. Na hora ele respondeu, temos o nome do disco. Eu falei, temos o nome do disco, Homem, Mulher, Cavalo, Cobra. Veja que a gente já tinha gravado praticamente o disco inteiro, só que a gente não tinha o nome do disco. Por isso que eu digo que tudo veio pintando. E como o nome é uma coisa muito gráfica de desenho, o meu filho, o Alê, que tem 16 anos, perguntou se eu não queria que ele tentasse ilustrar, fazer algum desenho. Eu falei, eu quero. Bom, essa história toda deu no quê? A gente acabou recolhendo escombros urbanos, pedaços de tijolos. Eu tenho um aqui. Opa! Segura aí que eu tenho um aqui na mão, ó. Pedaços de tijolos, escombros, pedaços de paredes caídas. A gente fez uma recolha e o Alê fez várias ilustrações. Na verdade, ele fez uma ilustração para cada canção. Então, isso é o material gráfico, né, do meu disco. Então, a gente decidiu, a gente pensou que a gente vai fazer um caminho de pedras. Então, em vez de chamar de single, que é um nome também americanizado pra caramba, né, em inglês, a gente chama de pedras. Então, a gente vai lançar agora a segunda pedra. Essa é a pedra do onça-sá, né? E com a pedra vem toda uma história, né? É curioso isso, né? Porque ele é um disco, que é um álbum, só que cada canção tem a sua pedra, ou cada pedra tem uma canção. Algumas vão ter clipe, outras vão ter outras coisas. Lyric videos. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas a gente chama de pedra. Então a gente lançou uma pedra e estamos lançando a outra pedra sexta-feira. Você sabe que eu fiz uma canção agora na pandemia junto com a letra do Clima também, que foi uma canção otimista. Se você quiser, eu posso cantá-la. Legal, porque depois de ouvir A Pátria Bipolar, é bom ouvir uma canção mais otimista. Vamos embora.
Mais um dia. Parceria minha com o clima. Nada, quase nada, que naufraga, vai pro fundo. Pedra, vira areia, vira vidro, vira um mundo, vasto mundo, se desaba, abre um campo, tudo que se apaga, põe um sol na tua mão. Anoiteceu, amanhã será dia, outro dia, qualquer dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, só mais um. Aê. Você sabe, Morris? Só mais um, né? Só mais um. Só mais um. Eu fiquei... Só mais um dia, sempre né? acho, tão doido, né? Eu sempre acho um pouco sefaradi a tua música. Um pouco... Tem um acento meio árabe, sabe? Eu acho... Ou eu que sou árabe vejo o arabismo em tudo, mas eu vejo em você. Não, mas tem sim, porque, ó... Um acento. Esse melisma, né? Esse portamento é muito natural, muito típico, né? Dessa música do Oriente Médio, né? Dos árabes. Engraçado que a música sertaneja tem isso também, traz isso. Claro que tem. Né? Não, é porque a gente não pode esquecer que, junto com essa portuguesada que chega lá, que se estabelece no Nordeste, traz consigo toda uma herança andaluza, né? Uma herança da presença árabe na Península Ibérica. Não dá para esquecer que os árabes eles chegaram em 700, eles tiveram de 700 até 1500. Poxa, é tempo isso aí, hein? São 800 anos na Península. Quando esses portugueses chegam no Brasil, eles trazem essa herança, né? E tá lá no Nordeste demais. Não, e lembrar que a gente, acho que tanto eu como você, né? A gente vem de gerações desse lugar, né? Eu queria deixar o meu site, que é o www.morris, M-O-R-R-S, como o mesmo nome do meu entrevistador, do Inconsciente Coletivo.com.br. Ali sempre vão ter os links. Tem um portfólio meu grande ali, se vocês quiserem conhecer um pouco do meu primeiro disco e das coisas que eu tenho feito no teatro. E tem o link para essas coisas novas que estão saindo. Legal, legal.